Olá, amados e amadas, gratidão ter vocês aqui comigo, muito obrigada. Você que está aqui comigo agora, que é novo no canal, muito prazer, eu sou Diane, mentora de autoconhecimento e espiritualidade. Eu vim aqui te convidar para você conhecer a minha página no Instagram. Lá eu posto conteúdos gratuitos e diariamente sobre esses assuntos, onde eu posso ajudar e a facilitar as pessoas que estão começando essa jornada de autoconhecimento, né? Então passa lá, dá uma olhadinha, curta o vídeo, compartilhe com os amigos se você achar e entender e se conectar com esse vídeo. Beleza? Muito obrigada e é isso. Agora, gente, como esse canal fala sobre autoconhecimento, eu não posso deixar de falar sobre um tema bastante importante e que tem tudo a ver. Hoje eu vou falar um pouco sobre ego, vou explicar para vocês um pouco o que é ego e vocês vão entender como tem tudo a ver com o processo, com essa jornada de autoconhecimento, tá? O que acontece? O ego, ele tem várias definições por diversos profissionais, tá, da psicologia, mas eu vou falar aqui para vocês o que o Osho ele prega, qual que é a definição de Osho, beleza? Osho fala que o ego é que ele fala assim que tudo aquilo que nós aprendemos através do outro. Então, o ego é isso. Nós nos referenciamos através do contato com o outro. Como assim? Desde criança, desde a sua primeira infância, você tem contato com a sua família, você tem contato com seus pais, você tem contato com amigos, primos, tios, vizinhos, e você vai pegando características daquelas pessoas para formar o seu eu próprio, certo? Você vai aprendendo o que é legal, o que não é, o que é certo, o que é errado, aos olhos das pessoas, do seu cuidador, do seu pai, da sua mãe, e você vai tomando aquilo como verdade, você vai sendo acolhido como ser humano. Quando você tá brincando, você sorri, o seu pai e sua mãe acham engraçadinho e fala, ai, que lindo, que jeitinho bonitinho que você tem, ai, que vozinha bonitinha que você tem. Então você vai internalizando aquilo ali e você vai criando, alimentando o seu ego, tá? Não que o ego seja uma coisa ruim, tá, gente? Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que eu penso sobre e faz total sentido, tá? Pra mim. O que acontece é que o Osho, ele fala que o ego, ele é o nosso eu falso, é o nosso centro falso. Por quê? Porque essa camada, essas camadas que são colocadas no nosso ser, funciona como se fosse uma máscara social. O que é essa máscara social? Pensa que você mudou para um país onde a cultura é totalmente diferente da cultura que você foi acostumado. E para você pertencer àquela cultura, você vai ter que se adequar àquelas pessoas, aquele modo de viver, correto? Essa adequação é o ego. Por quê? É o que você vai mostrar para o externo para você pertencer àquele meio. Então, vocês conseguem entender que o ego é como se fosse uma máscara, uma roupa que a gente usa para o social? Porque a sociedade, gente, o que acontece? Ela quer pessoas moldadas. É muito mais fácil para a sociedade lidar com pessoas moldadas do que pessoas rebeldes, no sentido de, eu penso como eu penso, eu ajo como eu quero agir. Então, para ela é muito legal ter todo mundo ali alinhado, vivendo uma vida certinha para o controle, porque a sociedade, ela faz parte disso, né? É uma competição. A sociedade, ela é manipulação, né? Então, fica muito mais fácil do social te manipular sendo dentro da caixinha. Então, por isso que a maioria das pessoas acreditam que aquele passo a passo de vida que é passado pra gente, que é o ideal. Você sai do ensino médio, vai pra faculdade, se casa, tem filho, e você vai vivendo aquela vida como se fosse o certo para você, como se fizesse sentido para você, você realmente quisesse aquilo lá. Então, o que acontece? Você tem o seu eu verdadeiro, o seu centro verdadeiro, que é a sua essência. Esse é o seu eu.
esse está desvinculado do ego. Só que para você conhecer a sua essência, para você conhecer o seu eu verdadeiro, você precisa fortalecer o ego. Olha que contraditório. Mas como assim, Diane? Vou te dar um exemplo. Você tá lá e tá vivendo o padrão, né? Tipo, você casou, tem filho, fez tudo certinho. Casou, tem filho, você passou num concurso ótimo, você tem um casamento muito bom e tá vivendo aquela vida ali. E só que chega um ponto da sua vida, você tá lá tranquilo e pensa assim, gente, tá, e aí agora? Eu casei, tive filho, cheguei em casa, a vida é isso? Cadê aquela felicidade que o pessoal fala que a gente vai ter depois que eu cumpri todas as regras, todo o protocolo, mas eu não me sinto feliz? Então aí começa a vir um caos. Você começa a pensar, a se questionar. Aí você começa a questionar, gente, por quê? Eu não me sinto totalmente feliz, sendo que eu tenho tudo que foi me passado. E aí você começa a ouvir as pessoas explicando, né? Você entra no Instagram X, você começa a ver um vídeo do YouTube, você vê a Diane lá falando de autoconhecimento e começa a buscar aquilo lá. E o que acontece? Você começa a meditar, você começa a fazer as atividades, só que quanto mais você se questiona, mais coisa tem para questionar. E é um caos, é uma bola de neve, é uma coisa. E você tem sede de conhecer, você tem sede de aprender, você tem sede de buscar, de entender. Quanto mais você quer entender, mais você precisa entender, né? Então, assim, eu não acredito que o ego, ele seja uma coisa ruim. Porque você precisa dele para você se apresentar para o social. Você precisa dele para viver em sociedade. Não tem nada de errado você querer passar no concurso, casar, ter filho. Não tem nada de errado você querer fazer essas coisas. Mas porque você quer, que faz sentido para você, compreende? Percebe que existe uma diferença entre você viver alienado, você viver no automático, só porque alguém chegou e falou para você que tem que ser assim, ou você tá vivendo aquilo porque você realmente quer viver, faz sentido para você. Sabe? Então, o ego, ele é usado como uma ferramenta social. Só que você tem que tomar cuidado para não deixar isso tomar conta de você. Não deixar essa máscara tomar conta de você ser essa máscara. Porque você não é o ego. Você não é aquilo que te ensinaram. Faz um exercício, pegue um assunto, qualquer assunto, e comece a se questionar sobre aquele determinado assunto. O que você acha sobre, sei lá, o que você acha sobre cebola? Você gosta de cebola. Então, hoje você fala que você gosta de cebola. Começa a se questionar. Você realmente gosta de cebola? Ou alguém me falou que cebola é bom e eu internalizei aquilo lá? Assim, é um exemplo idiota, mas assim, faz isso com coisas maiores. Vocês vão entender o que eu tô falando? Porque esse ego é só a roupa. E quando você começa a se questionar, você quer dizer que você está se desvinculando, desidentificando com o ego. O Osho fala, a desidentificação do ego é quando você desperta. É quando você tem aquele insight. Será que a vida é isso mesmo? Faz sentido eu viver dessa forma? Então é isso. Fortalece, quando você tá com o ego fortalecido, é que você tem a maior chance de você começar a entender quem é você de verdade. É muito engraçado, é muito estranho, porque devia ser o contrário, né? A gente devia matar o ego e viver o eu. Mas na verdade não. A gente tem que entender o porquê do ego, a importância dele no social, porque nós, como eu disse, nós temos a necessidade de pertencer. Então, para a gente viver em sociedade, a gente tem que ter essa máscara, né? Em determinados pontos, em determinadas áreas da vida, em determinados momentos. Mas quando é você com você mesmo, você tem que ser sincera. Você tem que, porque no fim é você com você, se é que existe um fim, né? É você com a sua consciência. É você entender que se você não viver o
a sua máxima potência, o que você realmente acredita, o que faz sentido para você aqui, não faz sentido você estar aqui, nessa dimensão, nessa terra. Porque o Criador nos colocou aqui como criaturas e como seres evolutivos. E nós temos total capacidade de entendermos, nós temos total capacidade de vasculhar dentro de nós mesmos, dentro da nossa mais profunda intimidade, e entender que o que a gente quer, o que a gente está aqui para fazer. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido um pouco sobre o que é o ego. Então, que o que é interessante vocês entenderem aqui, para vocês começarem um processo de autoconhecimento, um processo de conexão consigo, conexão com a fonte, conexão com a sua verdade, você precisa entender e você precisa fortalecer o seu ego para depois você se desidentificar com ele. Você vai conseguir viver uma felicidade plena. Quando eu falo felicidade plena, não estou dizendo que a sua vida vai ser 1000 maravilhas, não vai ter obstáculos, não vai ter desafios, muito pelo contrário, mas você vai começar a entender que os desafios que você está vivendo faz sentido, porque está conectado com o que você está fazendo. Aconteceu algo na sua vida, ao invés de você começar a questionar a vida, você entender, aconteceu comigo, mas eu vou soltar e deixar acontecer. Você não vai problematizar tanto as coisas, você não vai dar tanto foco às coisas ruins que te acontecem. Coisas ruins acontecem o tempo todo, mas as coisas boas também acontecem o tempo todo. Então, quando você está desidentificado com o ego, você começa a focar nas coisas boas e solta as coisas ruins. Deixa a vida fluir, deixa a vida ser do jeito que ela tem que ser e não se apega tanto a detalhes, a coisas que não têm muita significância, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo, até mais. Fica com Deus.